pessoal do canal Culturas Darkness. Wesley aqui, tudo bem com vocês? Pessoal, como prometido, nós vamos falar hoje no vídeo aqui, a gente já vai logo pro tema hoje, e é a continuação do vídeo passado, certo? Só agradecendo aí primeiramente a quem assistiu o vídeo passado, a quem deixou o like, quem deixou o comentário, muito obrigado aí ao Oliver, né, um ótimo escritor, né, da literatura fantástica, gótica, dark, né, seja lá como vocês quiserem chamar atualmente, né, nos dias atuais, de vampiros, né, um ótimo e excelente escritor que realmente tem aí, né, tomado conta de, se não de uma grande multidão ainda, mas de ótimos leitores. Eu, né, estou acompanhando outras páginas no Instagram, que são aquelas páginas mais voltadas à literatura, né, páginas Instagram Books, né, são voltadas aos livros e à literatura, e tenho visto muitos bons leitores lendo a obra, postando. Inclusive falta a minha resenhazinha, meu resumo dessa obra lá no Instagram, mas vai sair, viu, Oliver? E eu estou vendo que a galera realmente está gostando, e é uma obra de vampiros, que o tema aqui, como eu já disse, é a continuação do vídeo passado. É uma obra de vampiros muito boa, escrita por um brasileiro, pelo nordestino, pelo um cearense, lá de Fortaleza, né, da capital. Eu falo aqui de Aracati, do interior, tá? Mas é isso, uma obra realmente muito rica, muito boa, certo? E vamos lá, pessoal, parte 2 aqui do vídeo, falando sobre representação e representatividade do vampiro na ficção gótica, porque eu não vou falar só de literatura, né? O vídeo passado eu me ative mais à literatura, até porque eu trouxe vários livros para exemplificar, para mostrar, mas esse vídeo eu também pretendo falar sobre alguns filmes, algumas adaptações fílmicas, certo? E é isso, tem muita coisa ainda para a gente falar aqui nesse canal. Eu estou devendo muitos vídeos sobre muitas temáticas boas, né? Já teve gente que me pediu para falar sobre doramas fantásticos, né, numa pegada de fantasia. Tem muitos, eu já até separei aqui uns 3, né? Como não é algo que me chama tanta atenção, só um ou outro que eu gosto mais, né? Mas eu tô separando, vai rolar, tá? Já teve gente também que pediu para o canal aqui, eu no caso, né, no canal aqui, falar sobre animes mais góticos. E existem sim animes góticos, tanto existem animes góticos como existem elementos góticos em alguns animes que não são completamente góticos, né, mas que têm aspectos góticos dentro desses animes. Então eu também estou vendo aí, são vários na verdade, estou vendo aí, porque tem que fazer um resumo, né, tem que fazer um recorte e não vai dar para falar de tudo, certo? Mas enfim, eu vou trazer. E tem outros pedidos aí para falar de outras pegadas, né, nesse universo gótico e dark, certo? Que a gente está trabalhando e está falando aqui, tá bom? Antes que algum fiscal venha, eu sei que existe diferença entre dark e gótico, beleza? Por isso que o nome do canal é Culturas Darkness, que é para abranger toda uma cultura mais dark, certo? Mas eu gosto de falar principalmente do gótico aqui no canal, e vou relacionando com outras questões, às vezes mais amplas, mais darks, tá bom? Então eu sei sim que existe essa diferença, mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui à temática do vídeo, né, passado. Vamos fazer aqui a sequência. Só que eu falei que nessa sequência eu ia falar em uma perspectiva também mais teórica, né, mais reflexiva, porque eu fiz um apanhado geral sobre a história da literatura e mostrei várias obras, tanto do século XIX como do século XX, até chegar aqui ao século XXI, exemplificando. Claro que não tem como mostrar todas. E agora eu vou falar sobre essa questão mesmo da representação e da representatividade do vampiro. Porque a literatura, de uma maneira geral, as artes, de uma maneira geral, elas representam questões sociais, principalmente culturais, da cultura humana, certo?
mas, né, a gente tem um apreço aqui no canal pela representação da literatura gótica e principalmente do monstro, certo? E nós estamos falando aqui do monstro vampiresco. Inclusive eu estou pegando emprestado, não sou eu o único que faço isso, esse termo da Anne Rice, ela que criou esse termo, né? Vampiresco. Então eu uso muito isso na minha pesquisa de mestrado, né? Eu às vezes uso o termo mais tradicional mesmo, vampiro, mas como existem muitos tipos de vampiros, então a gente às vezes fala mais de seres vampirescos, monstros vampirescos, porque são muitos tipos de vampiros diferentes. Então tem essa coisa vampiresca, mais gótica, né? Mas não é só o vampiro tradicional, como a maioria conhece, o Drácula, né? Estou até aqui com a blusinha do Drácula, ó, pessoal. E onde será que eu tirei, né? Mas o mundo do vampiro vai muito além do Drácula e de vampiros que se caracterizam, se parecem com o Drácula, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar só de algumas representações, porque não dá num vídeo só para falar de tudo que os vampiros, esses seres vampirescos representam, certo? Nem que eu fizesse a parte 3, talvez eu faça, talvez eu fale de vampiros depois, talvez não, vou falar porque eu amo vampiros, né? Mas não daria para falar de tudo que o vampiro representa, principalmente porque o vampiro, ele é um monstro, né, dentro dos estudos góticos, que mais se transformou, né, que mais permutou ao longo do tempo. Inclusive, para quem quiser, né, saber um pouco mais sobre isso, já vou logo jogar uma referência mais teórica aqui, de uma pesquisadora estudiosa dos vampiros, né, aqui do Brasil, chamada Juliana Porto Chacon Humphreys, né, um nome bem extenso, certo? Vocês podem encontrar, ela tem tanto trabalho sobre o vampiro no cinema, como sobre o vampiro na literatura, mas eu acho o trabalho dela na literatura mais rico, mais interessante, né? Então eu aconselho que vocês leiam, por exemplo, o artigo chamado O Vampiro na Literatura, : um estudo sobre a constituição da performance da personagem através da permutabilidade do tema. Vocês vão ter que ficar voltando, se eu não conseguir colocar aí nas descrições, mas dá para baixar esse arquivo facilmente na internet, só jogar no Google e ler e entender um pouco das classificações vampirescas que ela traz, tá bom? Então já está aí a primeira referência acadêmica. E aí, por que eu falei desse artigo, dessa referência primeiro? Porque a Humphreys, ela vai classificar o vampiro em 3 tipos, né? O vampiro stokeriano, que seria esses vampiros que vêm aí da ordem do Drácula. O vampiro byroniano, que ganhou esse nome por Lord Byron. E o vampiro folclórico, que é esse vampiro que muitas crenças, né, muitos povos antigos de variadas regiões acreditavam existir, né? Cada povo tinha uma crença diferente, certo? E aí eu estou falando disso porque ela vai mostrar, né, que o vampiro realmente é o monstro gótico que mais mudou ao longo da história, desde os tempos antigos, medievais, passando, né, pelo início da literatura gótica do século XVIII, XIX, até agora o início do século XXI. E por o vampiro mudar tanto, né, tanto em características físicas, quanto em características emocionais, psicológicas, comportamentais, como em características do que pode, do que não pode, o poder que tem, o poder que não tem, esse vampiro representa muitas coisas. Então nós temos, por exemplo, o Drácula, que eu já mostrei, né? Eu acho que está aqui, né, o Drácula, certo? Do Bram Stoker, que ele vai representar várias coisas, mas eu vou citar só 2. Ele representa aqui a questão do patriarcado, né? Porque é um vampiro dominante, sobretudo domina as mulheres, né, muito facilmente. Tem várias vampiras, ele tem 3 noivas, mas o top, o bambambam é ele, né? Então,
traz essa representação aí do machismo, mostra realmente o machismo, o patriarcado, o poder do homem, certo? E também vai mostrar a questão de que os povos, a desestabilização cultural e geográfica dos povos. Porque veja bem, o Drácula está lá na terra dele e ele sai e migra para a Inglaterra. E ele quer, né, é um dos intentos dele, dominar a Inglaterra, certo? No século XIX. Então, no século XIX, assim como até hoje, muitos povos enfrentam esse medo de que outro povo, outra nação, outro país chegue e domine. Né? Ou seja, é a falta de paz, o medo do outro, né? Da outra nação, da tecnologia da outra nação. Então o Drácula representa isso sim, porque ele é um monstro poderoso que já dominou as terras dele, né? Que todo mundo inclusive precisa ficar ofertando sacrifício a ele para que possam viver. E aí ele enjoa das terras dele e vai dominar outras terras, que ele tem muito poder. Então o Drácula ele representa isso, tá? Poderio geográfico, econômico, né? E representa o poderio também do patriarcado, representa a opressão machista, né, sobre as mulheres, tá bom? Ok, vamos falar agora de outra coisa muito importante que o vampiro representa, que é a questão dos laços afetivos, né? Aí você pode pegar você pode pegar Anjos da Noite, pode pegar Diário de um Vampiro, pode pegar até Crepúsculo, né? Que é um romance, né? Não tem nada. Crepúsculo é gótico, professor Wesley? Depende de quem vai responder. Se eu vou responder, eu vou dizer que não. Crepúsculo é de uma literatura fantástica, aliás, de fantasia, porque existe uma diferença entre o fantástico e a fantasia também. Eu depois posso fazer um vídeo sobre isso, mas não dá para explicar aqui. E é isso, ele se enquadra dentro do que é fantasioso. E se estabelece ali um romance, certo? Então representa o vampiro de fato o romance. Agora, gótico não é porque não representa as sombras, não tem toda uma pegada mais simbólica do sinistro, do dark, da noite, né? Inclusive o vampiro brilha no sol, então não tem características estéticas, ambientais, filosóficas do gótico ali, não tem, certo? Não tem tanto, né? Não tem quase nada, tá bom? Mas, sendo gótico ou não, os vampiros representam laços e afetividades, só que de uma forma, vamos usar a palavra imperfeição, né? Para ser mais sucinto, ser mais objetivo, não usar outras palavras tão difíceis. Então, laços e afetividades românticas, amorosas, mas imperfeitas, tá? A literatura gótica, os romances góticos, as narrativas góticas, elas não pretendem, principalmente por meio da figura do vampiro, mostrar que há uma perfeição, mostrar que dá certo uma certa fórmula de família, uma certa fórmula de relacionamento, né? E que é duradouro e que vai ser bonito toda hora. Não. Então o vampiro ele vem justamente refletir que os relacionamentos humanos, sejam eles de amizade, mas principalmente os amorosos, eles são imperfeitos e eles são inconstantes. Eles não duram tanto, ou se duram, mas tem muito percalços, né, para dar certo, tá bom? Por isso que quase sempre existe essa relação entre um humano e um vampiro, né? Justamente para mostrar que são ordens opostas, e que é difícil fazer o relacionamento dar certo e acontecer, tá bom? Então, ok, já refletimos sobre 3 coisas: patriarcado e machismo, refletimos sobre a questão geográfica, agora refletimos já sobre a questão amorosa e sentimental, né? Principalmente essas obras são mais voltadas para o público hétero, né? Mas existe também outras questões. O vampiro ele vai refletir uma ambivalência ou uma ambiguidade, para quem está mais acostumado com o termo ambiguidade, né? Uma ambiguidade entre ser
do campo humano e ser do campo dos deuses, da perfeição. O vampiro ali é meio como que um semideus. Ele está preso na Terra, mas ele tem superpoderes. Ele quer se desligar de certas coisas da Terra, da vida humana, porque ele odeia, ele não gosta mais. E isso, né, nada mais representa do que a nossa própria nosso próprio sentimento, às vezes, de asco, de nojo mesmo do ser humano, da vida humana, como ela, né, se tornou, como ela realmente é, certo? Então o vampiro, ele representa essa crise existencial de um ser que está tentando se transcender, se elevar, né, que já tem poderes maravilhosos, né, fortes, mas ao mesmo tempo ele está apegado ainda a coisas materiais, à terra, ao plano físico, e ele tanto odeia certas coisas como ama outras. E quem é assim? O ser humano, né? O ser humano é assim. Nós amamos, né, pessoas que nós vamos conhecendo, nós vamos criando vínculos, mas nós também vamos odiando outras pessoas, outros estilos de vida, né, outras formas de tratamento que a gente vê por aí. A gente vai odiando a forma como o ser humano tem tratado o próprio planeta, os animais. Então a gente fica, né, nesse dilema existencial. O vampiro reflete essa questão da crise, né, existencial que é o ser humano, certo? E aí, sobre isso eu trago, né, antes eu mostrei vários livros das crônicas vampirescas, né, e trouxe a primeira trilogia, os 3 primeiros livros. Hoje eu trago só esse aqui, ó, O Vampiro Lestat, da Anne Rice, que para mim é o melhor livro, né, o segundo livro produzido, que foi onde Lestat teve o direito de dar a resposta, porque o primeiro livro, Entrevista com o Vampiro, é Louis descendo o pau, né, acabando com a figura do Lestat. E eu não vou dar muito spoiler, porque senão, primeiramente, o vídeo vai ficar mais longo do que já está. Segundo, claro que quem quer ler, né? Então vão ler, tá? Começa a Entrevista com o Vampiro, depois leiam O Vampiro Lestat, porque aí a gente vai ter esse vampiro, né, que vai dar a resposta de que não é esse monstro, esse ser destruidor, arrogante, horrível, que o Louis, em Entrevista com o Vampiro, mostrou que ele era. Mas ele também não é esse santo, esse ser maravilhoso, bonzinho, esse anjo, né? Ele é realmente esse ser duplo, né? Ele tem características ruins, negativas, que a gente considera, né, como feio, antiético, imoral, mas ele também tem características altruístas, interessantes. A forma como ele mesmo veio a se tornar vampiro foi muito interessante. Então a gente tem um Lestat aí complexo, porque o ser humano é complexo, né? Ele nem é bonzinho, nem é mau, nem vive dentro da ética, mas também não vive fora, né? Então nós somos assim, certo? Nós vivemos assim. Aí a gente tem também outra coisa muito importante, que é uma coisa chamada de gótico feminino e feminino no gótico. São duas coisas diferentes, mas que dialogam. Por exemplo, se a gente pega esse livro aqui do século XIX, Carmila, tá, pessoal? Uma ótima obra aí, para vocês conhecerem as primeiras obras de vampiro, né? Carmila é muito boa. Existe outro também, que é A Noiva Apaixonada, que é também uma narrativa de uma morta-viva, né? Eu ainda não tenho físico aqui, mas quero muito ter essa obra. Mas é para vocês lerem e ir conhecendo aí as vampiras do século XIX, tá bom? E aí nós temos o quê? Um escritor aqui, o Sheridan Le Fanu, um escritor lá da Irlanda, mas que escreveu sobre uma personagem feminina, vampira. Então, como a personagem ela é uma vampira, é feminina, nós dizemos que há o feminino no gótico, porque é uma obra gótica, escrita por um homem, mas que representa a mulher, né, o ser que é uma vampira, personagem principal dentro da obra gótica, certo? Então nós temos aqui o que? O feminino no gótico, tá bom? E aí ele representa tanto o poder da mulher,
em vários aspectos, que eu não vou contar a história do livro, né? Mas o poder da Carmila, né, que nem é essa mulher boazinha, que a sociedade vitoriana pregava que a mulher devia ser, mas também, lá do século XIX, tá? Mas também não é essa mulher fraca, né? É uma mulher forte, poderosa, que consegue tomar suas próprias decisões, porque é uma vampira muito poderosa. Não é só uma vampirazinha fraca como as noivas do Drácula. É uma vampira foda, poderosa mesmo, tá? Então fica aí a leitura para vocês e vai representar a força e o poder da mulher, as articulações, né, as formas como a mulher seduz, mas vai trazer outra complexidade ainda maior, que é a questão do lesbianismo, porque Carmila prefere suas presas, suas vítimas, mulheres. E ela tem aqui um relacionamento que vai além do desejo de sangue pela outra protagonista, que é a Laura, né? Então, o Le Fanu, de uma maneira muito sutil e indireta, introduziu aqui, lá no século XIX, a questão de que existe o lesbianismo. Existe a homossexualidade. Mulheres podem amar mulheres, certo? E existem outras obras também em que vampiros ficaram com vampiros, né? A questão da representação, da representatividade gay, certo? Então, é importante essa outra representação aqui da literatura gótica e do vampiro. A força, o poder da mulher, bem como também questões de gênero e sexualidade, certo? É muito importante. Tem esse outro livro aqui, que é uma pegada, não vai ser escrito da mesma forma que Le Fanu escreveu lá no século XIX. Né? O Le Fanu bem formal, uma linguagem bem formal. Aqui é do século Pacto de Sangue, ó, do século XXI, certo? Da editora Darkside. O próprio resumo aqui já começa dizendo que o escritor decidiu misturar Stephen Meyer, que foi quem criou a trilogia do Crepúsculo, com as obras vampirescas da Anne Rice, né? Então nós temos uma pegada meio gótica e fantástica ao mesmo tempo. Nós não é nenhuma coisa tão sombria e melancólica como a Rice, mas também não é aquela coisa muito né? Muito divertida do Crepúsculo, certo? É um meio termo, né? O autor procurou fazer um meio termo. Por que eu mostrei essa obra? Porque é uma perspectiva diferente aqui. Aqui é narrado por meio, né? O romance se passa sendo narrado por meio de uma das esposas do Drácula. E aqui a esposa do Drácula já tem muito mais poder do que na obra Drácula. E ela tem uma perspectiva diferente. Ela traz uma visão de mulher que na obra Drácula não existe. Ou seja, uma representação aqui da mulher, tá bom? Por meio de uma obra gótica. Então, é muito importante perceber que o monstro vampiresco, ele começou a representar, né, o macho alfa, lá desde Drácula, tá? Mas chegou no século XXI representando a mulher, né? Então, o vampiro realmente mudou bastante. Tem vampiro para todo gosto, para todo tipo, certo? E também não é uma questão de demonizar o Drácula, tá bom? A gente tem que entender que foi produzido lá no século XIX e os elementos cristãos, né? E o cristianismo dá muita força ao patriarcado, infelizmente, estavam presentes na obra do Bram Stoker, né? O Bram Stoker era religioso. Então, infelizmente, tem essa visão machista, masculinizada do mundo, certo? Mas também tem muita coisa interessante na obra, tanto para o nosso entretenimento, como para a gente refletir, certo? Sobre essa questão geopolítica aí que eu já falei, né? Então, pessoal, é isso. Agora, quando a gente fala de representação, é isso. O vampiro está representando ou alguma questão sexual ou de gênero, né? A questão da importância do feminino, a questão de ir contra não o masculino em si, né? Não, mas contra o patriarcado, certo? Mas representa. Quando a gente está falando em representatividade, é que escritores, eles escreveram intencionalmente, criticando determinados temas e louvando outros. Aí é representatividade, tá? É uma coisa mais consciente,
né? Então, esse livro que eu mostrei, do S.T. Gibson, já é mais uma questão não só de representação, mas de representatividade, porque ele escreveu enaltecendo a esposa do Drácula e mostrando os grandes problemas do patriarcado, porque ele quis. Foi uma decisão consciente dele, certo? E várias outras obras, né? Inclusive obras da Anne Rice. Anne Rice decidiu, por um tempo, nas primeiras pegadas dela, né, das crônicas vampirescas, realmente refletir sobre essa condição da incompletude, da imperfeição humana, né? Só que depois que o esposo da Anne Rice faleceu, as últimas obras dela, até ela vir a falecer, aqui no início do século XXI, acho que foi em 2020 que ela faleceu, tem uma pegada mais religiosa, né? Querendo ou não, o Lestat muda, né? Não é o mesmo Lestat aqui do Vampiro Lestat que eu mostrei. Nas últimas obras, o Lestat tem uma pegada, às vezes, bem... Estou defendendo Jesus, né? Então, mas aí a questão do escritor foi o que a Anne Rice passou na vida dela, que fez com que ela ficasse assim, né? E a gente não tem que ficar demonizando as obras dos escritores. A gente tem que ler, analisar e entender a obra. E claro, de um ponto de vista pessoal, pegar aqui o que é bom para mim, tanto em termos de estou me divertindo com essa parte, essa parte aqui eu odiei, e eu aprendi uma coisa aqui legal com essa parte, mas não concordo com essa parte aqui. É assim que a gente tem que fazer. Não ficar metendo pau odiando, né? Claro que tem autores que, não sei, não dá mesmo, não dá, né? Mas a gente deve ter essa visão mais crítica dos livros e da literatura. Certo, pessoal? Outra questão, né, para mim fechar aqui o vídeo, que já está grande demais, nossa, vai meia hora, né? Então, outra questão que eu fecharia é que o vampiro hoje, né, e eu vou citar duas obras acadêmicas mesmo, certo? O vampiro hoje ele representa tanto os anseios juvenis, né, dos jovens do século XXI, tá? Principalmente quando chegou aqui, né, do final do século XX para o século XXI, os vampiros são cada vez mais jovens, né, são adolescentes, e isso é bom, é importante porque mostra, né, a necessidade que os adolescentes têm, os grandes problemas que eles enfrentam dentro de casa, né? A Poppy Bright vai falar sobre isso no romance dela, The Lost Souls. Infelizmente ainda não está traduzido para o Brasil, mas creio que será, certo? E outras obras vão falar sobre essa questão juvenil, né? Deixe ela entrar, tá bom? Que eu já mostrei aqui. Vai mostrar os abusos, né, que a gente não vê, que não são perceptíveis dentro de casa, né? Enfim, muitos problemas de assédio, de espancamento, né? Muita coisa pesada, problemas entre os próprios adolescentes, né? Questões dos adolescentes com os adultos, né? Problemas, mas também aprendizado, questão de confusão emocional, de achar que já sabe, já pode e não pode. Então, o vampiro representa muito, né, essa questão do adolescente e do juvenil, porque não é só adolescente, né? Uma pessoa que tem 18, 19, 20, 22, é uma pessoa ainda muito jovem, né? E ela precisa se sentir representada. O início da vida adulta também é muito importante e precisa ser representado. E é representado, né? Hoje em dia o vampiro representa muito bem isso, certo? E aí eu indico a obra Gótico Contemporâneo, da Catherine Spooner, só que é uma obra que está no inglês, tá? Vocês podem digitar mesmo no português, assim, Gótico Contemporâneo, Catherine Spooner, Catherine com C mesmo, Catherine com C, certo? Que vocês vão achar a obra. Mas vocês vão ter que fazer um esforcinho para ler em inglês, porque é uma obra que está em inglês, não foi traduzida para o Brasil, não sei, diferente do Poppy Bright, que é bem traduzido, né? Um escritor transgênero bem traduzido para o Brasil, aqui para o português, aqui no Brasil, mas na Catherine Spooner eu não sei se será, quando será, né? Mas quem puder dar umas lidas,
no inglês é interessante porque ela vai falar sobre essa questão relacionando o vampiro com a representação da juventude, né, tanto do adolescente como do adulto jovem, certo? E outra obra muito interessante, uma obra um pouco mais antiga, né, do finalzinho do século passado, acho que de 1998, é Lendo Vampiros, obra maravilhosa do Gelder, também está em inglês, infelizmente, tá? Mas o Gelder vai falar também sobre essa questão dos vampiros e da representação juvenil, certo? Entre outras coisas. Tanto o Gelder quanto a Spooner vão falar não apenas da literatura, mas também do cinema. Isso é importante, certo? E outra coisa, né, que o vampiro representa muito hoje, que não tem como não representar, é a questão da reflexão do gênero, certo? Gênero e sexualidade estarão sempre presentes quando se tratar, ou quase sempre presentes quando se tratar de vampiros. É uma coisa que a Catherine Spooner diz muito na obra dela, Gótico Contemporâneo. Ela não fala só sobre vampiros, mas fala muito sobre vampiros, certo? E ela vai falar muito disso. E realmente, se a gente pegar as produções vampirescas do final do século passado e do início do século XXI, a gente vai ver que não tem como o vampiro não representar algo da sexualidade humana. Vai ser um vampiro que vai ser gay, ou ele vai ser transgênero, ou ele vai ser andrógeno, né? Ele vai ser não binário, tá? Mas ele vai representar as diferentes identidades de gênero que nós temos dentro, nós sempre tivemos, aliás, mas que hoje podem se manifestar um pouco mais livremente na cultura contemporânea, certo? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou muito grande, essa parte 2. Eu nem tive tempo de abordar obras no cinema, como eu disse que ia abordar, né? Mas fica para um próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham entendido. Só recapitulando, o vampiro pode ser uma ameaça geográfica, no caso do Drácula. Pode ser uma representação da ameaça do machismo e do patriarcado e também das religiões dominantes, né, como o cristianismo. Isso também está no Drácula, certo? O vampiro, ele pode representar o inverso, pode representar a força e o poder do feminino, tá? Dentro de várias obras mais contemporâneas do século XX ao século XXI. Anne Rice, novamente, eu vou citar, porque na Rainha dos Condenados, ela mostra muito o poder das mulheres, das vampiras. Pandora também é outro livro da Anne Rice que mostra, né, que são as personagens protagonistas são vampiras, mulheres, então não tem para onde ir, né? Leia a Rainha dos Condenados, que vem logo depois do Vampiro Lestat. Pandora vem mais depois, mas também é um ótimo livro, certo? E essa representação da força do feminino é muito importante. Aqui o Gibson, né, com Pacto de Sangue, Carmila, todos representando a mulher. Carmila também representando a questão da homossexualidade, certo? E aí também, mais contemporaneamente, século XXI, a importância de representar o adolescente e o jovem adulto, né? Essa transição aí entre a adolescência e a vida adulta. E aí nós temos várias e várias produções, tá, que estão saindo nessa pegada aí. Anne Rice, mais uma vez, né, porque o Lestat, ele é meio que esse ser que não envelhece nunca, ele se transformou em vampiro aos 20 anos de idade. Então as obras vão, né, fazer refletir. Mas eu também cito a obra O Vampiro Armand. Armand, que se transformou em vampiro aos 16 anos de idade. E tem 16 para sempre, né? Coisa boa, vocês queriam isso, né? Talvez não 16, mas 20, como Lestat, muito bom, né? Seria muito bom. Então, a Anne Rice vai também refletir essa questão juvenil, certo? Que é muito pertinente, muito interessante, certo? As obras do Pops e Bright vão refletir essa questão juvenil. Dá para tentar ler contos do Pops e Bright, é popz.bright, tá? Dá para procurar aí no Google e ler, e vocês vão ver que vai representar muito essa questão juvenil. E além disso vai representar identidades de gêneros dissidentes, identidades de gêneros dissidentes. Por quê? Porque são gêneros que são colocados às margens, né? Que são
não são aceitas pelas normas religiosas, sociais, até legais, né, em alguns países. Então, Popsy Bright, Anne Rice novamente, e vários outros escritores aí, né, vocês querem conto, o grande livro dos vampiros tem vários contos sobre isso e vai representar as várias identidades de gêneros que nós temos, certo? Gênero fluido, não binários, trans, ok? Então é isso, veja a quantidade de coisas que os vampiros representam, né, dentro não só da literatura gótica, mas das ficções góticas, certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e refletido aqui comigo. Não esquece de ativar o sininho para os próximos vídeos. Não esquece de dar o like, de fazer sua inscrição, de divulgar aqui o canal para que outras pessoas tomem conhecimento, né, que pessoas que gostam dessa pegada, uma literatura mais sombria, mais dark, mais gótica. E deixe seu comentário aí para fortalecer o canal, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.